Boa noite, BJ. Boa noite a todos que estão acompanhando e assistindo mais um Culto Já, neste sábado. É um prazer enorme, uma alegria assim, muito grande poder estar aqui e fazer a abertura, né, do nosso culto. E eu me chamo Pamela, eu faço parte da Igreja BJ, Igreja Batista no Jockey, e me sinto extremamente lisonjeada em poder participar aqui do Culto Já. Tá bom? Então vamos iniciar fazendo uma oração a Deus, agradecendo pela oportunidade de estarmos unidos e juntos, mesmo que virtualmente, mesmo que cada um em sua própria casa, e por essa oportunidade tão prazerosa de estar entoando graças, entoando louvores, engrandecendo o nome de Deus, tá bom? Então eu peço para que você que está em casa, né, feche os olhos, você que está acompanhando aqui o culto, seja onde estiver agora, que feche os olhos e que possamos aí agradecer a Deus por estarmos mais uma vez reunidos, mesmo que virtualmente, tá bom? Senhor Deus e Pai, muito obrigada pela oportunidade, Deus, de estarmos aqui, mesmo que de forma virtual, louvando, Senhor Jesus, o seu nome, Pai, engrandecendo somente o seu nome, Deus, somente o Senhor Jesus. Pai, muito obrigada, Deus, porque por mais que sejamos pecadores, sejamos imperfeitos e que todos os nossos louvores e todas as nossas orações sejam imperfeitas, sejam cheias de tantas falhas. O Senhor é misericordioso conosco, Pai. O Senhor tem misericórdia conosco, Deus. O Senhor continua nos amando, mesmo sendo tão imperfeitos e tão pecadores, Pai. É por isso, Senhor Jesus, que nós colocamos esse culto já, Pai, em suas mãos, Deus. Que cada cantor aqui, que cada louvor, que cada pregador, que cada pregação, Deus, cada oração seja direcionada somente a Ti, Pai. Na Tua palavra diz, Senhor Jesus, que a Tua própria palavra é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. E é com essa certeza, Deus, de que Sua palavra sempre vai iluminar os nossos caminhos e nos direcionar, Deus, no caminho certo, no caminho correto, é que estamos aqui reunidos para mais um culto, Pai. Então, Deus, nos proteja, nos abençoe, Pai. E sabemos que estamos num momento complicado, Deus. Então, ajude cada um que agora está precisando tanto do seu amor, do seu cuidado, Deus. Que ajude, Senhor Jesus, a cada um que nesse momento está se sentindo sozinho por conta do isolamento, Pai. Essa pessoa que está acompanhando agora o culto na sua casa, onde quer que ela esteja, Deus, que ela se sinta amada, que ela se sinta abraçada pelo seu amor que é tão grande, tão misericordioso conosco, Pai. E é assim que nós te pedimos e sabendo, Deus, que o Senhor é o nosso pastor, que nos guia pelas veredas da justiça por amor ao teu nome, assim como diz na tua palavra, Deus. Então te amamos muito, Jesus. Você é o motivo da nossa alegria, é o motivo de estarmos aqui e de estarmos reunidos fazendo mais um culto, Deus. Então, muito obrigado pela oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sofrer participar da sua obra, vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus.
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu quebrantado por seu amor. Boa noite, meu povo e minha polva. Bem-vindos a mais um Culto Já. Sejam bem-vindos vocês que fazem parte do Já. E sejam bem-vindos vocês que estão aqui visitando o nosso canal, visitando o nosso culto. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Bom, para quem não conhece, vou apresentar. Nós somos o Ministério de Jovens da Igreja Batista no Jockey, a IBJ. E esse é o nosso culto de jovens online. Seja muito bem-vindo. Bom, como eu falei, a gente faz parte da Igreja Batista no Jockey. A nossa igreja, ela tem cultos todas as quartas, sábados e domingo. Às quartas nós temos o culto de oração, ele é às 19h30. Aos sábados nós temos o culto de jovens, às 8h, que é esse mesmo aqui que você está agora. E aos domingos nós temos o culto noturno, que é às 19h. Então fica à vontade quando você puder e quiser participar nesse mesmo canal, nesses horários que eu te passei. E se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente através do Instagram @já.ibj. Nós podemos tirar tuas dúvidas e qualquer pergunta que você tiver. E deixa eu ler aqui minha cola, porque né, tá difícil lembrar, a amnésia aqui é grande. Então, né? Mas, gente, como é que vocês estão, hein? Esse tempo tá difícil, né? Mas, apesar dos pesares, saibam que Deus, ele é maior do que tudo. E que se vocês precisarem conversar com alguém, nós estamos à disposição, gente. Então, é só dar um alô, que a gente tá aqui com vocês, tá? Ninguém tá sozinho. A gente ora e também recebe oração. Tá certo? Mas, gente, eu tô aqui fingindo costume com esse delineado, porque faz milênios que eu não passava uma maquiagem, não é mesmo? E tô aqui fingindo que eu não demorei 50 horas pra fazer só essa linha aqui, e a bicha ainda ficou diferente uma da outra. Mas aí a gente joga assim o cabelo, né? Finge que tá show. Se você não percebeu que tá diferente, querido, tá diferente. Mas vida que segue. A gente continua. Deixa eu ler aqui o meu recado que ainda tem, né, meu povo? Nenhuma mensagem subliminar que não existe. Não é, nenê? Quem é o nenê que eu tô falando, meu Deus, que vocês nem sabem. Enfim, aqui é ao vivo, mas é gravado, tá, gente? Eu tenho um desafio pra vocês. Então, falei do Instagram do Já, né? É o seguinte, o desafio é que você vai printar a tela do culto que tá acontecendo agora. Pode ser em um outro momento, e aí depois, só depois, tá, meu povo? Depois do culto, você vai compartilhar o print no story do Instagram, e aí você marca lá a gente. Lembrando que o nosso Instagram é @já.ibj, tá bom? O que mais que eu preciso lembrar? Acredito que é só isso. Eu vou mostrar pra vocês quem é que eu tava falando.
Eu tava falando com essa pessoa. Desejo um bom culto pro pessoal, neném. Bom culto, meu povo. Até mais. E é isso aí, gente. Não esquece de dar o joinha, tá bom? E de compartilhar esse vídeo aqui com algum amigo. Se você ainda não compartilhou, dá tempo. Vai lá agora, rapidão. E isso aqui não é para que o nosso canal tenha seguidores ou que a gente tenha visualização, mas que a mensagem que a gente está passando aqui possa chegar para mais pessoas. Então é por isso que a gente pede para você compartilhar, tá bom? Um abraço e um bom culto para todos. Rei da criação, na terra, céu e mar, fez do céu o teu palácio, toda a glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo. O universo exalta o teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e dos céus. Cedo de manhã, tua luz celebrarei. E se a escuridão vier a mim, o teu nome clamarei. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo. O universo exalta o teu poder. Tu és santo, santo, da terra e dos céus, Senhor da terra e dos céus. Aleluia, ao Senhor da terra e dos céus. Aleluia, ao Senhor da terra e dos céus. Aleluia, ao Senhor da terra e dos céus. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo. O universo exalta o teu poder. Tu és santo, 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 santo. Aleluia, ao Senhor da terra e dos céus. 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 Olá,
Olá, pessoal do Já. Nós estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre uma temática, e a temática da vez hoje é bastante comentada, né? Eu sei que você, se não tiver comentado com algum amigo seu, você já deve ter pelo menos refletido em casa um pouco sobre, né, o que está acontecendo. A gente sabe que o momento atual não é um momento muito propício, né? A gente está vivendo momentos que eu creio que a gente nunca pensou viver em 2020. E eu sempre pensava, meu auge era 2020, né? Há 10 anos atrás eu pensava assim, como é que vai ser minha vida em 2020? Cara, eu nunca queria imaginar que isso iria acontecer. Então, desde de março, a gente está vivendo momentos que a gente fica meio sem entender, sem conseguir ainda achar um sentido realmente que faça a gente compreender a totalidade. E hoje a gente vai comentar um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo. Não só esse momento de pandemia, mas a questão geral, né? A situação em que o mundo se encontra, os caos, né? Que não é só um caos, é os caos, porque o mundo ele é cheio de suas desavenças e a pandemia é só uma delas. Então a gente vai falar com vocês hoje sobre o princípio, né, das dores. E vocês vão descobrir com a gente hoje o que seria, né, esse princípio das dores. Cícero? Bom, pessoal, a gente, para poder ter uma melhor visão sobre o fim do mundo, o fim de todas as coisas, ou o início de todas as coisas, ouvindo a palavra de Jesus Cristo, ouvindo o que Ele mesmo disse sobre esse fim. Então, eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir ela em Marcos, capítulo 13. Em Marcos, capítulo 13, em Mateus, capítulo 24, ou em Lucas, capítulo 21, são narradas as conversas que Jesus Cristo teve com seus discípulos, a conversa, na verdade, que ele teve com seus discípulos acerca da destruição do templo e também da sua segunda vinda e do fim de todas as coisas, como nós conhecemos agora. Primeiro, nós temos aqui nos primeiros versos do capítulo 13, Jesus saindo do templo, e ao sair do templo, os judeus que estavam com ele, seus 12 discípulos mais próximos, o indagam da beleza daquele templo, daquela construção. Vale a gente lembrar que esse templo foi o templo que foi inicialmente construído pelo rei Salomão, onde os discípulos, e não só eles, mas todos os judeus, iam adorar. Depois esse templo foi destruído no exílio babilônico, reconstruído por Herodes, e ali estava aquele monumento que representava não só um lugar de culto a Deus, mas um lugar onde Deus estava, onde a presença de Deus estava, onde o próprio Deus estava ali. Os discípulos admiravam aquele poder, aquela imponência naquele local, mas o que Jesus lhes disse é que logo que dali aquilo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. De fato, o que Jesus prediz acontece, mas naquele momento ali ele não entra em muito detalhe, só fala que tudo vai ser destruído naquele tempo. Depois, ao sair, já no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntam em particular: Jesus, nos conte mais sobre a destruição do templo, nos conte mais sobre a sua vinda, a sua segunda vinda, e sobre o fim das coisas. E Jesus responde assim, Marcos, capítulo 13, a partir do verso 5 até o verso 13. Diz assim: Então Jesus passou a lhes dizer: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares
e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que preservar até o fim, este será salvo. No texto, ele começa falando logo dos falsos profetas, né? E aí uma coisa interessante é que tudo isso daí que Jesus ele começa a falar, automaticamente depois da sua morte, uma semana depois dessa mensagem aí, as coisas começam a acontecer, né? As perseguições, falsos profetas, a destruição do templo no ano 70, depois de Cristo. E aí, algumas coisas, eu sou um cara muito cético, assim, para eu conseguir assimilar um assunto, eu preciso ir muito fundo e entender o negócio todo. E aí eu fui ver falsos profetas daquela época, 130 depois de Cristo, Bar Koba, ele já anunciou ser o Messias, entendeu? E ele liderou uma revolta contra os romanos, entendeu? Então, de muito tempo atrás, vem se falando de uma pessoa chega e diz, eu sou o Messias. Isso mesmo antes de Cristo, na verdade, né? Mas depois de Cristo, muito mais. Líderes religiosos mundiais se apresentam como o próprio representante de Cristo na Terra. Uma coisa que não existe, entendeu? Todos nós somos sacerdotes de Cristo. Guerras e rumores de guerras. Desde que o mundo é mundo, existem guerras, entendeu? E essas coisas só vêm piorando. Vem piorando cada vez mais. Eu sou um cara que eu gosto, Gabi sabe, né? Gabi é minha esposa aqui, para quem não sabe. Ela sabe que, às vezes, ela vai dormir e eu fico aqui assistindo vídeos de guerras. Eu sou um cara que gosta muito de ver sobre geopolítica. E a gente vê que muita coisa, cara, do Império Romano para o Império Otomano, que depois foi desfacelado, destruído, e reinos, e aquela coisa sempre de reinos tentando aumentar o seu território, aumentar o seu domínio. E a gente vê que o ser humano ele não consegue administrar os conflitos, entendeu, na Terra. Então, as guerras e rumores de guerra vêm acontecendo desde sempre. Uma outra coisa, terremotos e pestes. Ultimamente, aí, o que aconteceu, o que surgiu aí na mídia e que, de fato, acredito eu que seja verdade, eu não estava lá para ver, mas a gente acredita nos canais de mídia, né, nos repórteres aí. Diz que estava uma nuvem de gafanhotos vindo lá do sul do planeta, né? Aí vinha para o Brasil e parece que desviou para o Uruguai, não sei, foi mais ou menos isso. Aí depois foi a notícia de que estava vindo uma nuvem de poeira da África. Aí ia chegar em São Luís, Fortaleza, mas parece que no meio da viagem a nuvem de poeira virou lama e caiu no oceano, né? Mas assim, e aí o pessoal começa a se perguntar. Várias pessoas vieram perguntar no Instagram. Eu gosto de ficar postando coisa lá e o povo conversa comigo. Vocês iam postando muita coisa lá no Instagram, gente. Mas é porque realmente eu tenho meu público, entendeu? E o pessoal vai lá, eles ficam curiosos. E aí vai, Caleb, isso é verdade? Será que é o fim do mundo? Entendeu? Será que isso daí é o princípio das dores? Na verdade, o princípio das dores já vinha acontecendo desde a morte e ressurreição de Cristo, entendeu? E a gente vem vivendo todo esse contexto de princípio das dores, entendeu? E Caleb, é interessante que tu falou que muitas pessoas vêm se levantando para se dizer Cristo, né? A gente tem uma figura aqui no Brasil, o Henrique Cristo,
que se diz ser Cristo, a gente não Fez tem... sucesso no Ratinho, né? Na época do Então, Ratinho. a gente não tem um Cristo aqui, mas já teve em Teresina pessoas que profetizaram o fim do tempo, disseram o dia, a hora, fizeram outras pessoas seguirem aquilo que ele estava pregando. Pelo mundo todo, eu vi que recentemente uma mulher se disse a reencarnação de Cristo na China e tem disseminado pelo mundo as ideologias dela, as ideias dela, como sendo a reencarnação de Jesus. E aí, o mundo, como você falou muito bem, desde antes de Cristo, já vinha se levantando vários cristos entre o povo judeu. Depois, agora, com o cristianismo se espalhando pelo mundo, gente de toda parte dizendo ser Jesus, ou se colocando na posição de Cristo, dizendo que já chegou a hora. É muito comum em tempos de pandemia, de guerra, alguém dizer assim, não, agora é o fim do mundo. Na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, agora chegou o fim do mundo. Com Hitler, né? Hitler o também. anticristo, depois dele, tudo mais. Então, muitos falaram, o Hitler chegou, agora é a grande tribulação, ele é o anticristo. Já falaram agora que é o presidente da França, é o Macron, que é o anticristo. Ou o Nicolas Sarkozy. Cara, pior que aqueles nomes de filme que aparecem, né? Aquele filme que é até gospel aí, que é sobre o Apocalipse, como é que é o nome? Deixados para trás. Pô. O nome do cara, do anticristo lá, era o nome do presidente lá da Rússia, velho. O Putin? Não, era na época, eu não sei se tem primeiro-ministro, alguma coisa do tipo lá na Rússia, mas era o mesmo nome que aparece lá na série. Eu achei isso muito bizarro, entendeu? E é importante a gente observar que Jesus ele já alertava para tudo isso que o Caleb já pontuou aqui, e ele também alertava coisas que aconteceriam com os seus discípulos e também conosco, com a igreja que ficaria aqui. Ele falou de perseguição, ele falou de morte, assim como aconteceram com os 12 que tiveram mortes muito pesadas, né? A gente pode olhar para os cristãos que estão aí no Oriente Médio. A gente olha para o Brasil é um país muito tranquilo em relação aos cristãos, né? Mas, infelizmente, temos vários países que a realidade não é a mesma. Coreia do Norte, Afeganistão, a China. E, em 2019, a Missão Portas Abertas, ela estimou que 250 milhões de cristãos no mundo sofreram algum tipo de perseguição, seja uma limitação na fala, seja mesmo com prisões ou mortes. Então, o que Jesus fala aí no versículo 9, 10 e 11, o que ele fala de deixar para os seus discípulos também vale para a gente, que os seus discípulos seriam odiados por todos, assim também nós como cristãos. Muita gente não acha que cristão é um cara legal, mas muito certinho, que não quer papo com ele. Isso nos países mais ocidentais, mas em países orientais a história muda um pouco. Que cristão realmente é visto como uma ameaça e que a perseguição a eles é levada muito a sério. Jesus também falou que era muito importante o foco na disseminação do Evangelho. E apesar da gente viver num mundo que tem 2 milhões de cristãos, mas nesse mesmo mundo que existem 2 milhões de cristãos, estima-se que 3 milhões de pessoas ainda não conhecem a Cristo, nunca nem ouviram falar de Cristo. Então, a propagação do Evangelho se faz mais necessária em momentos como esse que a gente está vivendo, em que as pessoas realmente precisam entender o que está acontecendo na visão geral. E não esquecendo que tudo que a gente fala e como a gente se porta sempre tem que ter a direção do Espírito Santo. Isso valia para os seus discípulos na época de Jesus, como também vale para a gente. Eu acho bastante interessante, porque essa semana que passou,
eu estava comentando, né, em aula, sobre como é que acontecia, né, no Império Romano, as perseguições, a Gabi falando aqui sobre a morte dos discípulos, e eu fiquei lembrando, né, que eles se reuniam escondidos dentro dos locais, né, que é as catacumbas, que eles enterravam os mortos, eles se reuniam ali, porque se eles se reunissem ao ar livre ou em um local aberto, público, eles poderiam ser mortos, torturados e outras coisas, né? Então, é uma coisa que século VI e ainda hoje está acontecendo, né, pelo mundo. O Brasil é bacana para se viver, né, nesse sentido. E outros também. E, gente, e qual é a realidade mesmo do mundo, né? A nossa realidade atual é um pouco assustadora. Muita gente talvez amanheça pensando, e como será amanhã, ou mês que vem, ou ano que vem, né? 2021 talvez seja um dos anos mais esperados, tanto no quesito de mudança, como na sensação mesmo de insegurança e de medo. E isso é causado pela realidade que a gente vive. Não só, como eu falei no início, não só a realidade da pandemia em si, porque o mundo, muito antes da pandemia, já vivia seus problemas, né? A gente vive aqui no Brasil, antes de fevereiro, eu lembro que a gente ficava até na internet, né? Curtindo os memes da Covid-19. Inclusive, o Covid-19 foi bem utilizado, e a gente meio que levava isso num tom mesmo de brincadeira, né? Num tom de isso não vai nos afetar. E olha só, né, como isso nos afetou e está nos afetando. E a realidade do mundo, assim como no período em que Jesus descreveu o que iria acontecer quando possivelmente ele voltasse, basicamente é o que está acontecendo hoje. Como o Caleb falou, né, guerras sempre existiram, né? Tudo que a gente, eu costumo pensar que tudo que existe hoje não é novo. Existiu anteriormente, né? Nada que você cria hoje é novo, nada que existe hoje é novo. Sempre existiu. O que vai mudar realmente são as pessoas, né? A sociedade em si é que vai mudar. E a realidade que é citada no versículo 12 e no 13, lá em Marcos, Marcos 13, é basicamente o que a gente vive hoje, né? Inclusive, se a gente for ver, até existem filmes, né? Inclusive, antes da pandemia, eu não sei se foi durante a pandemia, em abril, foi lançado até o filme, né, da Susana, eu não sei o sobrenome dela, mas aquela moça, né, que acabou... Susana Richthofen. Isso. Que acabou se juntando, né, com o namorado e matou a mãe e os pais, né? E a história dela virou um filme, né? Tanto por parte dela, sendo contada na visão dela, e na visão do próprio namorado. E eu achei interessante porque essa confusão, essa ideia de conflito familiar, não só um conflito de discussões, que realmente quem vive em família sabe que é impossível a gente viver sem algum tipo de atrito, mas na questão mesmo de morte, né? O pai matar o seu filho, a mãe matar o seu filho, ou os filhos tramarem morte dos pais, isso já era uma realidade da época e que hoje a gente, infelizmente, ainda vive, né? A gente vê pessoas que, por vários motivos, né, tentam a morte dos pais e até conseguem mesmo, ou vice-versa também, os pais que tentam matar os seus filhos. Essa ideia de ódio disseminada na sociedade, ela não é de agora, né? Multiplicação da iniquidade. Né? Exatamente. Essa sensação que a gente percebe através das notícias na TV, quando a gente vê as pessoas falando, meu Deus, mas que escândalo, fulano de tal armou para matar a mãe porque queria ganhar um seguro de R$1 milhão. Meu Deus, como a pessoa consegue fazer isso? Isso só prova, né, Caleb, que a iniquidade, ela só está aumentando, né? E cada vez mais, infelizmente, vai aumentar. Porque a partir do momento que o ser humano ele vai se afastando de Deus, e é o que também é dito, só que praticamente em Mateus 24 e não em Marcos, é basicamente isso, né? O amor de muitos vai esfriar. O amor por Cristo, né? Pela verdade que Cristo traz, e também o amor pelo próximo. A gente sabe que existe um paralelo. Não existe amar a Deus sem amar o próximo. A gente precisa amar o próximo, e isso é um reflexo do amor que a gente tem por Deus e de Deus por nós.
E quando a gente vê essa ideia, né, de pai e de filho, ou seja, de parente de qualquer forma, fazendo esse tipo de coisa, a gente percebe que o que falta mesmo é o amor, né? E isso vai culminando num resultado meio que apocalíptico, né? É mesmo como se fosse um sinal de que isso tudo está prestes de acabar e que algo novo vai vir, né? Porque o negócio já está piorando. Então é muito complicado. Aproveitando aqui o gancho da Mariana, essa questão dos acontecimentos a nível mundial, de terremotos, guerras, pandemias, os cristãos sofrendo, como a Gabi apresentou, por mais que isso não seja uma realidade nossa no Brasil, mas o Portas Abertas é um ministério que divulga bastante a igreja perseguida no mundo. A gente percebe que as coisas tomam um sentido negativo. Esse pensamento de que o mundo pode ficar um lugar melhor, pode se tornar cada vez um lugar melhor, não tem se concretizado. Nós não temos visto o mundo melhorar de forma geral. Talvez a gente avançou, se desenvolveu em tecnologia, isso ninguém pode negar, mas é incrível que, mesmo com toda a tecnologia, com todo o acesso a conhecimento que nós temos hoje, muitas guerras continuam. Muita gente morre de fome. Há alguns anos atrás, era mais comum as pessoas morrerem de fome. Hoje, o quadro se inverteu e mais pessoas morrem por obesidade. Só que isso não impede que, em países mais pobres, pessoas ainda continuem morrendo de fome, enquanto alimentos são desperdiçados em outros lugares. O mundo tem se tornado um lugar difícil. A pandemia nos trouxe, a nível mundial, esse alerta, essa demonstração de que algo está acontecendo. Se começou ali com Cristo expondo aos seus discípulos que o templo seria destruído, o templo de adoração a Deus, mas não só ali, iriam continuar acontecendo inúmeras coisas que nos mostrariam para algo futuro. A gente também tem nas palavras de Jesus Cristo que, apesar dessas coisas ruins, apesar dessas dificuldades, nós não devemos nos abater, deixar que o nosso ânimo caia diante disso. Algumas expressões que são usadas são as seguintes: ninguém vos engane em relação aos falsos mestres, falsos cristos, doutrinas que não levam para Deus, mas nos afastam de Deus, pois são apenas engano, mentira. Não vos assustei, porque nós estamos realmente assustados. Eu não sei vocês, mas quando se ouvia falar de coronavírus, no começo do ano era algo bem distante. Está lá na China, não vai chegar na gente. Hoje que já chegou no mundo todo, hoje que a gente já está há alguns meses sem poder sair de casa direito, com quase tudo fechado. Enfim, nós estamos assustados, mas a palavra de Jesus é para que a gente não fique assustado. Está de sobreaviso. Eu acho que no conforto que a gente tinha antes, na liberdade que a gente tinha antes, a gente estava muito despreocupado. Hoje cresceu muito, até na internet mesmo, as pesquisas por será o fim do mundo? Cristo vai voltar? Aonde tem um culto mais próximo, aonde tem uma missa mais próxima que eu possa ir, aonde vai ter um canal que vai estar passando um culto. As pessoas estão preocupadas, dentro e fora da igreja, pensando que esse é o fim do mundo. E sim, pelo que a palavra nos fala, pelo que Cristo nos ensinou, não é o fim agora, mas já estamos vivendo no momento que anuncia o princípio das dores. Essa fala de Jesus aqui no capítulo 13 de Marcos, se inicia apresentando o início das dores, que depois vai gerar a grande tribulação e, por fim, a segunda vinda de Cristo. Essas coisas acontecem, mas Cristo também nos diz: não vos preocupeis. Talvez seja quase impossível, mas a palavra do Senhor é para que a gente não se preocupe com isso. Muitos já falaram que o mundo vai acabar com a terceira guerra mundial, uma guerra nuclear. Mas o que Cristo nos diz é que não vai acabar com uma terceira guerra
nuclear. Vai acabar quando ele voltar dos céus, aonde o dia do Senhor, o julgamento sobre todos, vivos e mortos, vai acontecer. Enfim, a gente está vendo uma situação ruim, mas não devemos olhar apenas para essa visão micro das coisas, mas ter um entendimento macro, um entendimento de Cristo, de que isso nos iria levar a entender que Ele está voltando, nos levar a entender que Ele está próximo. E você pode falar assim, mas Ele falou isso há 2000 anos e Ele ainda não voltou. Essas coisas vêm acontecendo antes de Cristo e se intensificando depois da sua morte, mas Ele ainda não voltou. Será então que Cristo mentiu? Quando Ele falou da destruição do templo, aqui nos primeiros versos do capítulo 13, de fato isso aconteceu, como Caleb disse, no ano 70. O templo foi novamente destruído. Hoje, onde era o templo de Salomão, depois reconstruído por Herodes, é um lugar onde pessoas do mundo inteiro se reúnem para adorar. Os muçulmanos estão ali, os judeus estão ali em Israel, os cristãos vão visitar aquela terra, mas não passa agora de um grande entulho, pedras que foram deixadas ali depois que o templo foi destruído. Ele acertou nessa profecia e, pelo que nós estamos vendo, também acertou nas outras que nos são apresentadas, de terremotos, guerras, enfim. O mundo se destruindo, as pessoas deixando de se amar. E eu tenho certeza que Ele também acertou e também vai acontecer a sua segunda vinda à terra. Não agora como um ser humilhado, mas sim como um ser exaltado, onde todo mundo vai ver, todos os olhos verão, vivos e mortos, que Cristo é o Senhor. E isso nos leva a algumas conclusões, né, Caleb? Então, conclusão que a gente pode tirar, as conclusões que a gente pode tirar disso daí é que, primeiro, se cumpriram alguns sinais que Jesus falou. Por exemplo, a destruição do templo aconteceu realmente, vem se cumprindo aí terremotos, catástrofes, pais se revoltando contra filhos, filhos contra pais, nações contra nações, reinos se autodestruindo sem necessidade alguma. A época da Idade das Trevas, né, que é chamada na história, enquanto bem antes disso já tinham muitos conflitos territoriais e tudo mais. Depois que veio tudo, teve tanta catástrofe no mundo, bomba nuclear. Hoje em dia, mais de 20 países têm bomba nuclear no mundo. Então, se acontecesse uma terceira guerra mundial, provavelmente, assim, na Bíblia diz que não seria destruição ainda estaria no princípio das dores. Mas, cara, a bomba de hidrogênio, que ela tem um estrago maior do que a bomba nuclear, ela poderia dizimar nações, entendeu? Então, uma outra coisa que a gente pode aprender com isso daí é que o homem ele não é capaz de resolver seus próprios problemas. O homem não é capaz de administrar o planeta Terra, entendeu? Ele não foi capaz desde Adão lá e Eva, desde o começo, desde o princípio de tudo, depois da destruição do mundo lá na época de Noé, e o homem sempre se mostrou incapaz de viver em sociedade, entendeu? E tudo isso que a gente vem vivendo já vinha acontecendo. Hoje tem a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, que evita muita catástrofe aí no mundo. O mundo já teve diversos tratados aí para tentar evitar várias outras calamidades, tratado de Versalhes, aí teve tratado do Atlântico Norte, a Rússia inventou outro tratado aí, foram vários tratados no mundo todo que vinham acontecendo. Aí tem acordos nucleares, aí vem a guerra Estados Unidos, Irã, China, Rússia, e aí vem conflitos comerciais, conflitos socioeconômicos. E a gente, se você for parar para pensar nisso, se você for parar para refletir sobre tudo isso, daí você vai ficar doido, entendeu? Doença, ebola, que todo mundo achou que ia dizimar o planeta Terra. Aí agora o coronavírus, aí já tem outra gripe vindo lá, que está surgindo lá na China, e muitas outras coisas. Então, com tudo isso, acredito eu, assim, talvez isso não tenha na Bíblia, viu, Cícero? Mas assim, nas entrelinhas, e
acredito eu, que Deus ele quer mostrar para a gente isso tudo. Tudo isso que ele falou do princípio das dores e tudo mais, ele não seria para que chegasse um Nostradamus e dissesse o mundo vai acabar dia tal. Ou o pessoal lá dos Mormons chegar e tentar marcar um dia, a hora, um local, quantas pessoas vão se salvar. Não. O que na verdade ele queria mostrar é que o homem ele não é capaz de administrar seus conflitos. Que só quando Jesus Cristo vier, e que isso seja assunto já para outra discussão que a gente vai ter no outro encontro já. Só quando Jesus Cristo vier que ele vai instaurar um reino de paz, entendeu? Porque ele é o príncipe da paz, entendeu? E de paz e justiça e santidade. Essas são as conclusões que eu consigo tirar, né, desse assunto. Bem, e uma outra coisa, né, que a gente pode entender, observar, entender essa pandemia como uma coisa, não uma coisa negativa, mas uma coisa positiva, porque através dela, até como o Cícero falou, muitas pessoas estão tendo o desejo de conhecer mais a Deus, de entender mais o que está acontecendo, por que está acontecendo. Então, você, todos nós temos a oportunidade de sermos pessoas que abençoem a vida das outras e também que a gente possa se abençoar no meio cristão. E é muito importante o cristão não temer e sim descansar em Deus, porque nós sabemos que, como cristãos, como filhos de Deus, que isso tem que acontecer e é uma coisa boa. Jesus é a volta de Cristo. Então, é uma coisa que todo cristão espera para viver na eternidade com o seu Criador. E é claro que a gente fica triste porque tem várias atrocidades acontecendo, como a Mariana falou, porque a iniquidade se multiplica e o amor de muitos se esfria. E isso é inevitável que coisas ruins estejam acontecendo, mas que isso, mais uma vez, é a comprovação de quão infalível é a palavra de Deus. E como a gente pode, sim, confiar nela, porque ela acertou no Velho Testamento, quando ela disse que viria o Messias e como ele seria, e ele veio, e ele fez tudo que estava profetizado. E o que ele falou que iria acontecer, parte já aconteceu e parte a gente está vendo que sim, vai acontecer. Então, como cristãos, nós podemos ter a certeza de que essa palavra é uma palavra que a gente pode descansar nela. Então é isso, acho que a gente não combinou aqui quem é que ia concluir, mas uma curiosidade, né? Acho que cada um pode dar uma palavra final aqui, né? É uma curiosidade, eu estava pensando, né? E que eu já tinha lido. Só no Super Bowl, a quantidade de asinhas de frango que os americanos consomem daria para alimentar o mundo, se não me engano, 2 ou 3 vezes. Só no Super Bowl, que é a final do campeonato de futebol americano nos Estados Unidos, Conferência Leste contra a Conferência Oeste. Aí você vai, se você não conhece, você vai estudar mais. O colesterol deles também, né, para matar metade da população do mundo, né? Então, o LDL. O mundo nunca teve tantos recursos, entendeu? Só que incrível como nunca teve tanta gente passando fome, entendeu? Eu estava vendo aí outra curiosidade, um cara lá na Índia, ele é o cara mais rico da Índia, e a casa dele, é uma mansão que não tinha espaço, tá? Como se fosse o Jockey aqui em Teresina, não tinha espaço para ele construir a mega cidade mansão dele, para ele morar com a esposa, mais de 3 filhos, eram 2, 3 filhos. Eles fizeram um prédio que é uma mansão, entendeu? E tem heliponto, tem boate, tem 600 funcionários. 600 funcionários, cara, numa casa para 4 pessoas, enquanto tem gente passando fome, entendeu? Lá na Liga Árabe você vê absurdos, os países árabes ali, que depois que foram descolonizados da Inglaterra, né, eles descobriram que eles tinham aquela fortuna lá debaixo deles, tanto petróleo, e aquele petróleo todinho hoje só está servindo para poucas pessoas, enquanto outros milhões de pessoas estão passando fome ao redor deles ali. E eles, na verdade, só estão ligando para dinheiro e poder, né? Então,
não vai solucionar. O mundo vai continuar tendo fome, tendo briga, tendo doença, mas o caminho é esse. E como aqui a Gabi falou, como o Cícero falou, como a Mariana já falou, a gente tem que se confortar na palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai dar o conforto para a gente e o conforto da gente saber que isso já ia acontecer. Entendeu? Na verdade, tudo está só se encaminhando, né, para o final. É um processo que a gente está vivendo. E que seja rápido, né? Porque realmente, para o cristão, morrer é lucro, né? Não seria um sofrimento. Eu acho muito interessante, gostei até da visão do Caleb aí. Gente, o Caleb, cara, esse cara não tem um cérebro, não. Ele tem um HD, tá? Dentro e um externo, para ele conectar. De coisas desnecessárias que eu aprendo na internet. Ele realmente pesquisa muita coisa. O Cícero também pesquisa muita coisa. Às vezes eu fico viajando nas coisas que ele sabe, né? Enfim, eu não tenho nenhuma curiosidade para falar, como as asinhas de frango aí dos americanos. Que essa daí para mim foi Essa informação eu vou nova falar no meu próximo demais. sermão. Mas a gente vai utilizar, tá? Nas próximas vezes, que é muito importante saber que eles comem muita asa de frango. Mas eu tenho uma outra. A gente estava estudando história, né? Discutindo um pouco entre uns amigos, e a gente estava discutindo uma coisa parecida com a do Caleb. Essa questão aí da fome, né? Que tudo poderia ser resolvido, né? Mas para até que a palavra de Deus se cumpra, né? Essas coisas realmente acontecem. A fome, o ódio entre as pessoas, a falta de amor acontece. E tudo em volta do cumprir da palavra de Deus. Mas eu ouvi, né, em pesquisas, e o povo discutindo junto comigo, em uma roda com os amigos, falando que toda a produção de alimentos do mundo, né, a produção ela vai para ser vendida e outra parte ela é descartada, porque ela não é uma parte vendível. E eu fiquei sabendo que essa parte que não é vendível, que é jogada no lixo, ela poderia acabar com a fome no mundo. Então, o que a indústria alimentícia produz para vender, o que sobra do que ela produz para vender, mataria a fome de quem está morrendo de fome. Então, isso é muito, muito louco, né? E a gente consegue ver isso aqui, mesmo aqui mesmo na nossa cidade, em Teresina. Dentro da casa da gente, estraga comida. Dentro da casa da gente, né? Às vezes eu fico assim, lá em casa, arroz, misericórdia. É um negócio triste. Mas, assim, próprio supermercado, né? O supermercado, ele fica ali para vender a mercadoria e muitas vezes ele sabe que aquela mercadoria não vai vender. Aquela mercadoria ela vai ser descartada e vai ser estragada. Você vai no supermercado e todo dia tem uma pessoa chamada repositora que ela tira a mercadoria dali, que não vai alimentar ninguém, que o supermercado não vai ganhar e que uma pessoa não vai ser alimentada. Então, assim, é uma coisa muito, muito, muito que a gente nem percebe mais no dia a dia, mas que poderia resolver muitas coisas, né? E não resolve. E se a gente for ficar pensando nisso, como diz o Caleb, a gente enlouquece. É só orar mesmo, né? Orar e vigiar, irmão. Só orar e vigiar e esperar, que o tempo né? está chegando. Exatamente. E tudo isso está acontecendo não como muitos pensam porque Deus é mau, quer castigar só para mostrar que Ele vai voltar, mas pelo nosso pecado. Desde Adão, o ser humano vem fazendo tudo que Cristo mandou não ser feito no Novo Testamento, mas o que já vinha sendo falado desde o Antigo. Desde Abraão, desde Noé, Adão diretamente com o próprio Pai. Vem sendo falado, vem sendo ensinado, mas a gente tende para o pecado. A nossa raiz no pecado não nos deixa sair muito disso. E vem se repetindo. Vem se repetindo, mas para que todo mundo veja, está bem visível, já foi anunciado por Cristo. Ele vai voltar. Eu acho que o que a gente pode tirar de maior lição nisso, de aplicação para a nossa vida, é que apesar dessas dificuldades que nós vamos enfrentar, a igreja não está imune por sermos cristãos, por reconhecermos Deus como nosso Pai, nosso Senhor, Salvador. Nós não estamos livres de guerra, não estamos livres de perder o emprego agora, durante essa pandemia, não estamos livres de sermos contaminados, de perdermos a vida ou de termos um familiar perdendo a vida. Não, nós não estamos livres de nada disso. Mas estamos garantidos no Senhor e na sua palavra que, apesar de todas essas coisas, algo muito melhor e algo muito maior nos espera.
o nosso Senhor irá voltar e, com a sua volta, se cumpre toda a sua palavra e se cumpre aquilo que Ele nos promete de uma vida eterna, de uma alegria eterna, de uma felicidade eterna. Em um lugar que não é dominado pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, mas é a casa de Deus Pai e lá, sim, alegria, paz e justiça, como a palavra nos diz. Eu acho que isso nos dá esperança. Esses alardes que o próprio Cristo nos faz não são apenas para nos causar medo, não é essa a intenção. Mas assim como Ele disse aos seus discípulos para perseverarem, também isso é dito para nós hoje. Crer e confiar que, apesar disso, acima disso, Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Amém. O mundo anda mal das pernas, meu amigo. O mundo anda de muletas. É tanto ego, cada um no seu umbigo. É tanto ódio, tanta treta. A vida anda pelas ruas da sarjeta, jogada pelo chão. O homem vende a alma por qualquer gorjeta para comer do pão. O mundo anda mal das pernas, meu amigo. O mundo anda de muletas. É tanto ego, cada um no seu umbigo. É tanto ódio, tanta treta. A vida anda pelas ruas da sarjeta, jogada pelo chão. O homem vende a alma por qualquer gorjeta para comer do pão que alguém amassou. Apostou alto, jogou. Perdeu a rota, tomou. Escravizado. Fala galera, como é que vocês estão? Eu tô bem. E aí galera, beleza? Estamos com esse quadro novo hoje que é 1 minuto para o fim do mundo. Essa piada não foi muito legal, não. Na verdade, eu não dou música. Enfim, essa piada é pra poucos. Mas hoje nós estamos com esse quadro alinhando aí com o tema da nossa série que vai começar, está começando aí, série de mensagens sobre o Apocalipse e o fim do mundo. Música de suspense. É a música de Tubarão. É suspense. Enfim, hoje nós vamos trazer para vocês, como sempre, nós trazemos coisas bem interessantes para vocês nesse quadro. Quando vocês veem eu e o Antes, vocês já imaginam, nossa, vai vir coisas bem interessantes por aí, coisas que vão nos agregar muito valor. Cultura. Posso falar? Sabedoria. Ok. Pode. Beleza, é isso aí que o Anderson disse. Então, nós vamos trazer para vocês hoje 5 teorias para o fim do mundo. Vocês pensam que o quê? Não existem teorias para o fim do mundo? Não, existem várias teorias. Mas nós fizemos um compilado, nós pesquisamos 2 noites adentro sobre teorias sobre o fim do mundo, sabe? Passamos a noite acordado, pesquisando. Algumas a gente teve que entrar na Deep Web. Deep Web foi complicado. Quase o Anderson fica lá na Deep Web. Quase ele fica... Quase o rim dele fica lá. Enfim, galera, nós fizemos uma pesquisa detalhada sobre as teorias do fim do mundo. Quem são elas? Como se reproduzem? Onde elas estão? Então, nós vamos começar aí com o Anderson. A primeira teoria. Tem uma vinheta aí, finge que tem uma vinheta.
A primeira teoria é o resfriamento da Terra. Vou explicar aqui um pouco de quem criou essa teoria. Foi o Dr. Michio Kaku. É o quê? Cara, não existe não, isso aí, tu tá inventando. Não, tem aqui. Michio Kaku, ou Kaku. Michio Kaku. É o nome do cara. Certo. Ele é um físico, professor da Universidade de Nova York. E aí o que acontece? Partindo do princípio que o Big Bang foi o que originou esse planeta, isso que nós vivemos... Tá acreditando nisso? Não, a gente é cristão. Ah. E aí o que acontece? Ele disse que o universo está se expandindo muito mais rápido do que a gente acha que realmente está se expandindo, né? Seguindo essa teoria. Então ele fala que, ao contrário do que as pessoas pensam, que a Terra, o nosso universo, vai acabar com fogo, na verdade vai acabar com gelo. Eu prefiro morrer congelado, cara. É, porque no Avatar dá até pra voltar depois, né? Tipo, você congela e aí depois de um tempo tu volta. Vai que quando tu voltar já tem uma Terra nova. Pois é verdade. Entendeu? E tu, tipo, vai estar bem novinho, né? Tipo, Capitão América e tal. Capitão América, cara, realmente eu acho que é uma coisa que deve ser estudada mais a fundo. Esse negócio aí do mundo não, assim, né? Não, e outra. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui e é bem fácil disso aqui ser desmistificado, né? Ele fala que essa teoria, né, e tudo mais está sendo mais... O universo está se expandindo mais rápido ainda, que não tende a se acabar. Só que o Big Bang só tem 12 temporadas. Já acabou. Big Bang só tem o quê? 12 temporadas a série. Então, tipo, já acabou. Tá falando do... Entendeu? Foi bom, não? Eu me reti. Tenho certeza que tem gente que tá rindo em casa agora. Bem, vamos para a segunda teoria, que fala sobre explosão solar. A Terra depende do Sol para que exista vida por aqui. Será? Porém, por se tratar de uma estrela, alguns cientistas acreditam que ela cresce constantemente. A partir disso, haverá um momento em que a radiação do Sol será extrema e evaporará toda a água do planeta. Além disso, tudo que nasce morre. O Sol também vai chegar ao fim. Astrônomos acreditam que esse fenômeno levará 7 bilhões de anos para acontecer. Enquanto isso não ocorre, o Sol poderá inchar e derreter muitas coisas. Tal, e não sei o quê. Ei, cara, morrer queimado, deve ser. Na verdade, eu acho que se isso acontecer, a primeira cidade a queimar vai ser Teresina, porque eu vou te dizer, meu irmão, no BR-Obró, o Sol não fica a 1000 anos-luz daqui, não, bicho. Ele fica, tipo, no máximo uns... É o Sol, será, meu Deus, caindo? Não, e assim... Enfim. Partindo do princípio do que a gente vive aqui em Teresina, no BR-Obró, possa ser que essa teoria ela já esteja sendo difundida, né, realmente, de fato. Então, a estrela poderá até mesmo engolir a Terra. Aliás, esse é o medo que muitos enfrentam. É um Pac-Man da vida real. Entendeu? A atual temporada de tempestades é mais intensa desde setembro de 2005. Somente em janeiro de 2012 foram detectadas outras 2 erupções em um período de 4 dias. O auge desse período... Enfim, a Terra vai ser engolida por um Sol, entendeu? Então essa é a segunda teoria de uma explosão solar. Ou seja, o Sol que traz a vida, um dia vai trazer a morte. E para morrer só basta estar vivo, né? Verdade. Já dizia meu avô. Vamos para a terceira teoria. Cara, a terceira teoria, ela é bem fliperama, tu vai entender por que agora. A Terra vai acabar por asteroides. Pode falar no microfone? É porque... Não, é porque isso é muito hollywoodiano, mas tudo bem. Pois é, mas o que é que acontece? A gente tem que ver aqui, né? Tem embasamento científico. Vai lá. Em setembro de 2011, a NASA anunciou que conseguiu catalogar cerca de 90% dos maiores asteroides cuja órbita pode passar pela Terra. Esse mapeamento foi feito pelos cientistas... Caraca, como é? Não, um pouco de dicção faltou aqui pra mim. Esse mapeamento feito pelos cientistas sugere que há cerca de 1000 asteroides próximos à Terra com o tamanho de uma montanha ou maior, segundo os cientistas. O que esses caras estão fazendo aqui, mano? Perto da Terra. Não, o que é que os cientistas estão procurando asteroides perto da Terra, né, vô? Vem procurar a cura da AIDS, né, mano? Vacilo, isso aí. O que é que acontece? Agora, ó, isso aqui é do Brasil. Em Pernambuco, aqui pertinho, existe o projeto Impacto. Não é Impacto, é Impacton. Do latim, Impactonius.
que pretende instalar um observatório astronômico para detectar e monitorar asteroides que representem alguma ameaça para a vida na Terra. Para alguns pesquisadores, o grande problema é que esses asteroides são estudados apenas até terem sua órbita calculada, quando é afastada a hipótese de uma colisão com o planeta. Porém, alguns desses corpos celestes menores podem mudar de órbita e entrar na rota da colisão com a Terra. Misericórdia. Cara, isso é muito roteiro de filme. Mas eu acho que essa é a menos provável. Tu acha, cara? Tu já jogou fliperama? Que tinha Já, cara. Um asteroide lá? É fácil tirar um asteroide da órbita certo. da Terra. Então, tu tá... Considerando a porcentagem de um fato acontecer de verdade, tu tá considerando o fato de... Não sei nem ter se... Tu tá comparando a vida real com um videogame, é isso mesmo? Mas o videogame dos cara. asteroides só foi feito por causa da cala vida. Cala tua boca, bicho. Tu falando... Não, bicho. Desculpa, mas... Enfim, vamos para a quarta. A quarta vai ser vírus. Então, complicado, né? Acho que devemos nos preocupar agora. O extermínio da humanidade por um vírus letal que se espalha por vias orais parece cena de filme. Não me diga. Porém, a engenharia genética dispõe de ferramentas próprias para produzir um vírus letal. No caso de a própria natureza não se encarregar disso. Cientistas holandeses e americanos criaram uma mutação do vírus influenza H5N1. Responsável por causar a gripe aviária. Quem não lembra, né? Esta é uma possibilidade real e pode acontecer. Com isso, o vírus se tornou ainda mais perigoso. Em 2002, cientistas da Universidade de Nova York, Massachusetts... Essa Nova York. Também recriaram o vírus da poliomielite, da mesma forma como recriaram o vírus da gripe espanhola, que matou quase 50 milhões de pessoas em 1918. A diferença é que, nesses últimos casos, os estudos foram usados para ajudar os cientistas a entender melhor essas doenças. Ou seja, quem já jogou Resident Evil, meu jovem, vai estar preparado. Quem já jogou Resident Evil, quem já assistiu a série The Walking Dead todinha, quem já assistiu Guerra Mundial Z, quem já jogou The Last of Us, quem já assistiu Eu Sou a Lenda, já sabe como sobreviver a esse fim do mundo de vírus. Estocando comida, matando os zumbis, entendeu? Não tem esse negócio de, não sei o que, tô com fome vá pra lá. Tá bom. Acho que é melhor todo mundo estar junto do que realmente se matando. Fica até mais fácil Cara, de vencer. tu nunca assistiu essa série, não? Já, Caramba, mas então, tu acabou de questionar aqui eu falando do jogo e tu veio pra série. Sim, mas há conflitos de interesse. Seres humanos são complicados de se entender. Falando de conflitos de interesse, seres humanos são complicados de entender, o quinto e último é guerra nuclear. Eita, essa aí para mim é a mais provável. Essa aqui é um presidente de uma potência mundial falar uma besteirinha que alguém vai lá e bum. Deixa pra lá. Tipo qualquer presidente, entendeu? Porque o que é que acontece? Hoje, alguns países eles pertencem bombas nucleares. Pertencem? Eles têm. Não, tá certo, não pertence, tá certo, pô. Alguns países... Não, verdade. Eu possuo uma bomba nuclear. Não eu, Anderson, mas tipo, eu, Estados Unidos, eu, Rússia, eu, Israel, eu, Coreia do Norte, esses países. O que é que acontece? Se uma dessas bombas forem explodidas, todas as outras são. Agora deixa eu explicar por quê. Por quê? Isso é um mapeamento geográfico feito, viu que a distância por drone. Foi por drone esse mapeamento? Não, mapa mesmo. Você abre o mapa e vê. Eu ia explicar mesmo, tipo. É bem simples. O que acontece? Mapa político. Espaço político. Só para usar termo técnico legal. Certo, ok. Beleza. O que acontece? Eles abriram o mapa mundi e viram que essas bombas estão muito próximas umas das outras. Entendeu? Então, elas se explodindo, não elas por si próprias, né? Alguém acionando ou Cara, eu acho que tu deveria falar outra língua que o português tu não fala. Hablo um pouco de espanhol, um pouco. Hablamos en español, pero tiene un público muy grande que creo que no puede... Los venitos de igreja IBJ conhecem a língua espanhola. Pero sí, pero no... Vamos voltar ao português. Okay. Vamos tentar voltar. Tá. Mas resumindo é isso, galera. Se a Coreia do Norte, um exemplo, explode uma bomba hoje, essa bomba vai estar próxima da Rússia, um exemplo. Aí a Rússia vai estar próxima de outros países que tem. E aí todas se explodem, acaba o mundo. Então é muito
é muito provável disso acontecer, porém, os presidentes que têm essas bombas, eles sabem disso. Então, tipo Existem certas regras, mas aí é que tá, né? Pode ser que um dia aconteça alguma coisa que desencadeie um gatilho social, político, que faça com que esses presidentes usem as bombas, né? E aí nós estaremos... mal. É verdade. Ó, só deixa eu dar um exemplo aqui, ó. As armas nucleares produzidas atualmente têm uma potência pelo menos 5 vezes maior do que a de Hiroshima, a primeira cidade do mundo arrasada por uma bomba atômica. A primeira. É muito caro. E tu sabe quantas pessoas morreram em Hiroshima? Eu não estava lá, graças a Deus. Mas Wolverine estava, e ele disse isso aqui pra gente. Ela foi lançada... Tu nunca assistiu, não? Entendi. Ela foi lançada pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e o resultado do desastre foi um balanço de mais de 250 mil pessoas atingidas, entre feridos e mortos. Estimativas garantem que há 20 mil... O que é ogivas? Ogivas. Isso. Nucleares espalhadas pelo mundo. Cara, já ouviu falar do professor Pasquale? Gramática? Não, mas eu vou procurar. Ok, beleza. Então, galera, eu acho que essa é a mais provável, pelo menos na minha concepção, sim. É realmente a mais provável de acontecer. Sim, é verdade. Então, são só essas? Não. Não, tem um bônus. Tem a teoria bônus que a gente trouxe aqui para vocês, que é o fim do mundo. Fim do mundo? Teoria sugere apocalipse em 21 de junho de 2020. Eu acho que... Peraí, já passou. Então a gente está vivendo o quê, gente? A gente está vivendo um pós-apocalipse. Será que a gente está na Matrix? Eu quero ser o Neo. Ok. Segundo a teoria... Apocalipse previsto para 21 de dezembro de 2012 deve acontecer, na verdade, em 21 de junho deste ano. 2020 é o novo 2012. Pelo menos para aqueles que acreditem na teoria da conspiração que circula no Twitter. Twitter é super confiável, hein? Por falar em Twitter... Vamos falar do Parler não, né, bicho? Não acredito. Não, vamos falar do Parler não. Ok. Sim, cara, mas quem... Segundo essa teoria... Há um erro na leitura do calendário maia. E o fim do mundo, antes previsto para 21 de dezembro de 2012, tu lembra que muita gente vendeu casa, cara, em 2012 a gente vendeu casa. Eu comprei um terreno por R$500 lá em Fortaleza esse tempo. Tu tá de brincadeira. É sério. A minha casa, cara, teve lá gente, em Fortaleza, foi comprada nessa Teve gente época. que vendeu tudo. Teve um cara que construiu um bunker, bicho. Sabe o que é o bunker? Um bunker? Claro que eu sei, mas pode explicar para os nossos ouvintes. Tá, um bunker é geralmente é um espaço onde fica debaixo do solo, com muita comida, tipo, ele é bem fortalecido para caso tenha alguma explosão e caso tenha um fim do mundo. Enfim, isso Dos filmes é Porão, o nome. Mas é um bunker porque ele é bem forte, entendeu? Ah, entendi. É tipo para guerra, essas coisas todas. Sim. Então, sim, tipo, teve cara que construiu isso, teve cara que vendeu suas coisas, teve gente que ficou louco com 2012. E teve até um filme aí, tu já assistiu o filme? Teve o filme 2012. Eu não gosto muito de filme assim de catástrofe não, mas enfim. Eu também não gosto, mas a gente deve assistir, né? Antes, o final era previsto para 21 de dezembro de 2012, agora ocorrerá, na verdade, em 21 de junho deste ano, ou seja... Já passou. Não aconteceu, desculpa aí, gente. Já passou. Então, mas tudo isso é para vocês entenderem que o fim do mundo, ou todas essas teorias, são feitas por homens e que muitas vezes têm essas peculiaridades assim meio bizarras. Então, a melhor forma de você pesquisar sobre isso não é na Deep Web e não é na Wikipédia, nem no Google. É na Bíblia, conversando com o seu pastor, conversando com o seu líder, conversando com o Anderson, que sabe muito sobre ogivas nucleares. Só se você quiser criar uma bomba nuclear, no caso. Mas, na verdade, o YouTube ensina. Então, assim, ensina, cara. Então, por hoje é só, né? Eu acho que é isso. Né? Tá aí Apocalipse, disponível para todo mundo. Sim, verdade. Né? Vai ter a série aí das mensagens, então a gente vai aprender muito. E... tem que se despedir, é verdade. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Curte, compartilha, ativa o sininho, comenta e fica aí porque tem mais programação. E aí, galera, boa noite. Chegamos ao final de mais uma transmissão do Culto Já dessa noite. Essa que introduziu o tema O Fim Está Próximo.
é um tema bastante oportuno, questionado por cristãos e não cristãos, amigos próximos, principalmente considerando o momento em que estamos vivendo. Então, fiquem atentos aos próximos vídeos, que com certeza será bem interessante. Agora, vamos orar. Oremos. Senhor, obrigado por essa reunião que tivemos, por esse culto, pela oportunidade de estarmos conseguindo nos reunir, ouvindo da Tua Palavra, aprendendo um pouco mais dos Teus ensinamentos, mesmo durante esse período de quarentena, possamos estar continuamente lembrando do que realmente importa, possamos estar dispostos a aprender mais sobre Ti. Esteja abençoando a realização desta série, que possamos continuar aprendendo desse livro que poucas vezes é compreendido, até mesmo no meio cristão, e que o Senhor possa estar sempre presente nas nossas vidas. Nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Amém. Sabe que um cravo, ele pega essa igreja toda aqui, né? Caramba, mano, isso faz muito sentido. Posso falar, fala, galera. Vai, de novo, vai. Começa. Tá bom, não, tem que botar ali, pô. Tem não? Isso é uma vergonha. Eu não assisti a Malhação. Eu perdi ter falado isso. Ele vai colocar. Eu fiquei assim. Só pra finalizar, eu tenho um conhecimento que depois até o cara pode cortar aí, cara. Vocês mandou matar a gente. Eita. Não mata a gente. Ou já foi. E a gente tá no final. Mas você vai saber. A gente não sabe. E aterrissagem é pousar na terra. Caramba, cara. Olá, tudo bem? Sou Paulo Valim. Paulo o quê? Não é Paulo Valim. Amorim, doido. Valeu, galera. Fique agora com o Boris Casal.